Como a gente já imaginava, veio à tona a informação de que os ataques promovidos pelo Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes no Twitter foram impulsionados por robô. O motivo? O empresário bilionário sul-africano que muita gente enaltece aqui no Brasil como se fosse um deus, ou como diria ali o senhor Mijaí, né, o mito da liberdade, ele está preocupado basicamente com os seus negócios e com concorrentes que têm levado ali uma fatia relevante do mercado de elétricos, como é o caso da BYD, que no último trimestre, inclusive de 2023, superou a Tesla em vendas globais. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque além de prejuízos envolvendo a Tesla, a ausência de credibilidade do Elon Musk com a opinião pública em vários lugares do mundo tem levado o empresário bilionário ali a se unir com a extrema-direita para tentar se salvar e proteger o seu patrimônio de qualquer maneira. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aí na tela para você. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre um material que está aqui divulgado no site da Globo, na coluna Sonar, assinado pelo Luiz Felipe Azevedo, que traz uma pesquisa aqui, um levantamento feito aqui pelo NetLab, né, que é um laboratório de estudos de internet e redes sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que é que eles descobriram, Carlito? Que as publicações feitas em redes sociais pelo perfil do Elon Musk, ou perfis atrelados ali a bolsonaristas que ajudaram a impulsionar os tweets do Elon Musk, foram impulsionados majoritariamente por perfis falsos, os robôs, como a gente costuma chamar aqui. Já as críticas feitas ao Elon Musk foram feitas por perfis verdadeiros. E quando você leva em consideração perfis autênticos que defenderam o Elon Musk no Twitter e perfis autênticos que criticaram o Elon Musk no Twitter, o que você tem ali na verdade é um número de pessoas criticando maior do que o número de pessoas defendendo. Talvez isso reflita um pouco também o que a gente viu no último domingo lá em Copacabana, né? Onde o povo, que o Bolsonaro imaginava que lotaria as ruas com no mínimo 100 mil, 200 mil, 1 milhão de patriotas no Rio de Janeiro, alcançou pouco mais de 32 mil pessoas, cerca de um sexto mais ou menos do que aconteceu na Avenida Paulista. Isso mostrou que o Bolsonaro sai enfraquecido dessa situação e que esta narrativa de tentar dizer que no Brasil existe uma ditadura e que o STF está perseguindo o Bolsonaro porque ele é uma grande liderança e que ele está lutando neste momento pela democracia e pela liberdade de expressão, não colou. De acordo com o material publicado aqui na coluna Sonar, assinado pelo Luiz Felipe Azevedo, ataque contra Moraes por bloqueio no X partiu de comunidade com alta proporção de contas falsas, aponta relatório. Estudo do NetLab indica que base que impulsionou o posicionamento de Elon Musk contra o ministro teve alto grau de compartilhamento se comparado ao grupo que teceu um discurso contrário ao dono da rede social. Mas aí quando você vai para a análise dos dados aqui, você vê que a situação é um tanto quanto complicada. Porque de acordo com o que aponta aqui o Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais, o NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles apontaram aqui no levantamento que analisou cerca de 90 mil posts, né, sendo o período das análises ali, o dia 8 e 9 de abril, e desses 90 mil posts, 39 mil foram de contas que postaram conteúdo em inglês e 30 mil foram de contas que postaram conteúdo em português. Decisão de Moraes para reativar Decisão de Moraes para a retirada de perfis estão no centro de um embate com o dono do X, Elon Musk, que criticou as determinações e ameaçou descumpri-las. Musk passou a ser alvo de 2 inquéritos do STF pelo episódio. Lembrando, inclusive, que o Twitter depois veio a público dizer que vai sim cumprir as decisões judiciais, que não tem nada disso de não cumprir as decisões judiciais. Desenvolvemos o classificador baseado em inteligência artificial que identifica contas inautênticas, ou seja, os robôs. Observamos que Musk usa a plataforma dele para anabolizar o debate desde o primeiro dia do confronto digital com a justiça brasileira, explica a fundadora e coordenadora do NetLab,
Marie Santini. Quando o Elon Musk anunciou que ia comprar o Twitter, que depois se arrependeu, né, porque ele pagou muito mais no Twitter do que o Twitter valia, hoje o próprio Elon Musk estima que o Twitter vale ali aproximadamente 20 bilhões de dólares, sendo que ele pagou 44 bilhões de dólares. Ele disse que comprou ali para salvar a humanidade, né, para que se tenha um debate saudável nas redes sociais sem envolver violência. Esse é o cara que está apoiando violência, inclusive de certo modo, contra o ministro Alexandre de Moraes, que teve de aumentar sua segurança por conta dos ataques que passou a receber depois que esse delinquente, né, bilionário, passou a atacar a democracia, o judiciário brasileiro e o ministro Alexandre de Moraes. E uma coisa que eu já tinha denunciado aqui há um tempo atrás é uma coisa que o Elon Musk faz chamada spoofing. Ele utiliza ali a sua influência nas redes sociais para manipular o mercado financeiro. Ele fez isso, por exemplo, como o Twitter, para tentar comprar o Twitter mais barato do que os 44 bilhões que ele tinha oferecido. Ele foi obrigado pela justiça, inclusive muitos de vocês não saibam, ele foi obrigado pela justiça a cumprir a proposta de compra, porque ele tinha feito essa proposta de compra, depois disse que não ia comprar porque não tinha tido acesso aos dados ali, sendo que ele não tinha nem buscado os trâmites legais dessa transação, né, para poder se fazer numa transação desse tamanho. E aí começou a fazer tweets nas redes sociais atacando o Twitter para poder desvalorizar o Twitter, tanto que se teve ali uma perda de aproximadamente 8 bilhões de dólares no valor do Twitter por conta de tweets feitos pelo Elon Musk. Ele também utilizou as redes sociais dele para impulsionar uma criptomoeda que ele ajudou ali a desenvolver e desvalorizar o Bitcoin. Inclusive, em uma das publicações que ele fez criticando o Bitcoin chegou a ter uma queda em 24 horas, tá? De 25% no seu valor. Enquanto a moeda que o Elon Musk lançou, isso aqui tá no próprio site da Empíricos, tá? Enquanto a moeda que ele teria lançado ali teve um aumento em 24 horas de 56,56%, né? E aí eu falei para vocês, quando ele comprou o Twitter, que o interesse dele nunca foi liberdade de expressão, nunca foi se preocupar com o próximo. Eu até citei na época o livro do Noam Chomsky chamado Mídia, Propaganda, Política e Manipulação. Eu recomendo para vocês, ele sempre fica aqui no primeiro comentário fixo dos meus vídeos, junto com as fontes e o link de compra. Se você fizer a compra por esse link, você ajuda o nosso canal aqui também. E lá ele mostra, né, o Noam Chomsky, por que a mídia é utilizada como caminho de propaganda política e manipulação das massas para atender os interesses delas e para atender os interesses do capital por trás delas. É o caso do próprio Elon Musk. Além desse fator, que eu vou mostrar para vocês aqui também, que envolve os ataques ali em relação ao ministro Alexandre de Moraes, o estudo aqui, tá, feito aqui pela NetLab, mostrou o seguinte também, tá? Santini destaca que entre as postagens em inglês, 41% vieram de contas falsas, que estão ali para manipular o debate. No caso dos perfis em português, a proporção de contas inautênticas é de 35%. Quando decidiu que iria comprar o Twitter, inclusive Elon Musk bateu muito nessa tecla, né? Ele chegou a dizer, inclusive aqui, ó, que não compraria o Twitter mais porque ele disse que tinha muitas contas no Twitter que eram robôs. Palavras do Elon Musk ali, né? Que ele diz o seguinte aqui no trecho do material que tá aqui do G1 que eu vou trazer para vocês já. Musk disse na semana passada que sua oferta para comprar o Twitter não seria mantida se ele não recebesse informações sobre o número de contas falsas da plataforma, adicionando mais incertezas nas negociações. Apenas 2 horas depois, ele afirmou que ainda estava comprometido com a compra da rede social. Ou seja, manipulou, né, o mercado de alguma maneira. Só para vocês olharem aqui o que aconteceu com essa manipulação dele, ó. O Twitter perdeu, depois das manifestações do Elon Musk, ó, o Twitter perdeu 8 bilhões de dólares de valor. Ele está sendo processado, inclusive, por alguns indivíduos lá, por conta de ele não respeitar, supostamente, ali, as leis relacionadas aos valores mobiliários, que demonstra ali claramente que ele não segue a lei e os códigos tributários do país, que ele diz tanto amar a liberdade, que ele diz tanto amar a defesa, certo? E outro fato importante aqui que a NetLab também conseguiu provar é o seguinte, ó, quando você compara, por exemplo, as contas que atacaram Elon Musk, a posição dele, e que defenderam a posição dele, quando você exclui as contas inautênticas e deixa somente as contas originais, as verdadeiras, né, tá aqui, ó. Comunidades opostas. Na comunidade que propaga o discurso do empresário, a proporção de contas consideradas autênticas é de 49,88%, enquanto a porcentagem de robôs é de 47,97%. Já na base oposta, ou seja, de quem criticou o Elon Musk, 58% foram classificados como autênticas, ou seja, quase 10% a mais de vantagem em movimentação orgânica e de pessoas reais contra o discurso do Elon Musk.
Outro fator que tem também atrapalhado aí os negócios do Elon Musk é uma empresa, né, chinesa chamada BYD. Para quem talvez não saiba, né, no último trimestre do ano passado, a BYD superou a Tesla como maior empresa de carros elétricos do mundo. A empresa chinesa registrou um aumento de 62% nas vendas globais em 2023. Isso está fazendo com que, inclusive, a Tesla tenha de dar descontos para poder continuar vendendo carros. O novo veículo que eles lançaram recentemente, o Cybertruck, tá tendo um processo de recall, e recall nunca é barato, né? Porque tá tendo um problema no piso ali, na manopla ali do acelerador, onde você pisa e tem uma parte que é colada com dupla face, ela escapole e trava no piso do assoalho e o carro fica em aceleração direta. Eu cheguei a fazer um roteiro há um tempo atrás para fazer um vídeo sobre as histórias da Tesla, inclusive mostrando as mentiras que a Tesla conta sobre sua tecnologia, sobre índices de acidente, outras coisas que eu acabei desistindo de fazer, mas que envolve recall. Vocês podem procurar aí, tá? Primeiro que a negociação do Musk com os antigos donos da Tesla já foi no mínimo espúria ali também, porque tem gente que diz que ele deu um golpe nos caras. Vocês podem pesquisar um pouco da história para vocês saberem mais detalhes. Então, essa situação que envolve a BYD tem gerado um problema claro em relação ao Elon Musk. Só para vocês terem noção, por exemplo, no último trimestre do ano passado, a BYD vendeu 525 veículos, tá? 525 mil veículos, tá aqui, ó. 525 mil veículos e 525.409 veículos elétricos a bateria no período dos 3 últimos meses de 2023, enquanto a Tesla vendeu 484.507 veículos, também é um recorde para o trimestre da Tesla. Mas a Tesla, que inclusive tem como seu maior mercado o mercado chinês, tá passando por problemas, porque, primeiro, o BYD é um veículo que tem um preço muito mais acessível, uma variedade de modelos maior que tem na Tesla, por exemplo, você não tem tanta variedade de modelos na Tesla, o preço, como eu falei, é acessível, o veículo da BYD é tão seguro quanto mais em alguns quesitos, inclusive confortável, é uma linha premium com preço baixo. Aqui no Brasil, por exemplo, só vocês terem uma noção, o modelo da BYD Seal, ele tá em torno ali de 250 a 300 mil reais, e é um carro de luxo. O mesmo carro de entrada da Tesla, que é o Model X, se não me falha a memória, né? Ou é o Model S, que é o modo de entrada da Tesla, ele custa mais que isso aqui no Brasil, porque a Tesla não tem o Brasil como mercado principal. E a BYD não só está tendo o Brasil como um dos mercados importantes para a expansão nas Américas, incluindo na América Latina, né, nas Américas, como eu estou me referindo. A planta industrial que está sendo montada ali na reabertura da antiga fábrica da Ford, que foi assumida pela BYD, além de gerar emprego, aquecer a economia brasileira, vai diminuir os custos do veículo ainda mais, porque vai ser um veículo fabricado no nosso país também, e isso vai gerar um problema para o Elon Musk, que já está enfrentando atualmente um problema, porque as ações da Tesla só agora em 2024, tá? Até onde traz as informações aqui, já caíram 40%, com brigas, vendas baixas e descontos. Inclusive eu vou deixar para vocês essas matérias aqui para vocês acompanharem, porque eles estão dando vários descontos. A Tesla, por exemplo, para vocês terem noção, tá? A Tesla no final de 2023 valia quase 800 bilhões de dólares. Hoje ela está valendo praticamente a metade em menos de 6 meses. E o que estaria acontecendo, como a gente trouxe ali, né? Além de a Tesla ter hoje concorrentes, né? Porque a Tesla, ela foi praticamente a criadora, entre aspas, né? Porque ela não criou o mercado de elétricos, mas ela foi pioneira ali no mercado de elétricos de forma funcional, né, nos Estados Unidos da América, e hoje ela tem a concorrência de vários fabricantes. Tem concorrência da BMW, da Rolls-Royce, tem concorrência da GWM, da BYD e de outras tantas marcas já tradicionais no mercado de elétricos, a Toyota, que está investindo agora também no mercado, que já era tradicional no mercado de combustão, perdão, e agora também está migrando para o mercado de elétricos, tá? E aí, como eu disse para vocês, a Tesla começou a perder terreno, porque aqui, ó, a Tesla foi a criadora desse mercado e agora ela não reina mais sozinha. Por isso, a participação da Tesla no mercado americano caiu de 65% para 51% da venda dos carros elétricos, tá? A empresa, segundo a imprensa local, ainda é a líder de vendas, mas vem perdendo terreno desde o ano passado, quando a concorrência começou a crescer lançando modelos mais baratos. Tanto é que a empresa diminuiu o valor de alguns veículos. Aqui estão os descontos, né, que eles deram, inclusive lá na China, que é o maior mercado deles. Além disso, a alta de juros nos Estados Unidos também atrapalha. É o que diz o William Castro Alves, economista sócio da corretora digital Avenue. Muito do valor de mercado da Tesla, como acontece com a maior parte das empresas de tecnologia, é a geração de caixa futura. Quando os juros estão altos, essas companhias crescem menos e o valor cai. Os críticos também reprovam a condução de Elon Musk. Mais preocupação com o X, com o SpaceX e com brigas desnecessárias. Musk estaria negligenciando a crise na Tesla. A Tesla tem sido
lenta em inovar. O último modelo da empresa, o novo, né, que foi o Cybertruck, que não chegou ao mercado em 2019, tá? Ele fez o pré-lançamento em 2019 e o Elon Musk apareceu nessa imagem aqui, ó. Lá em 2019, você fazia uma pré-order, né? Você fazia uma pré-compra, digamos assim, a intenção de pré-compra do carro, e você não comprava o carro naquele momento. Os carros começaram a ser entregues no ano passado, inclusive de muita gente, depois de vários atrasos, certo? Ou seja, o fabricante não tem nenhuma novidade em meia década. O que fazer com as ações? Aqui tem as orientações, que eu não vou fazer divulgação aqui nem publicidade dos escritórios aqui de corretagem, né? Mas enfim, vocês entenderam por que está acontecendo tudo isso em relação ao Elon Musk, a Tesla, o Brasil? O Brasil é um mercado importante para o Twitter, é um mercado importante para a Tesla. A Tesla não tinha pretensão de vir para outros mercados na América do Sul, porque achava que não teria adesão. Com a chegada da BYD, a gente viu o que está acontecendo. Tem a questão também que envolve ali os recursos minerais presentes aqui no continente americano, na porção sul do continente, que inclui Brasil, Bolívia, por exemplo, que ajudaria no barateamento da produção das baterias da Tesla e dos veículos da Tesla, coisa que a BYD fez corretamente com o governo brasileiro através de diplomacia, não de ameaça, não de tentativa de extorsão. O Elon Musk tá recuando, vai continuar recuando, ele tá passando por vários problemas das empresas deles, inclusive, que tem gerado incômodo. Ele quer que o Donald Trump volte para os Estados Unidos da América, para que o Estado americano volte a injetar muito dinheiro nas companhias dele, porque os liberais, né, americanos, estadunidenses, para ser bem específico, são defensores do liberalismo, mas ignoram o liberalismo para poder colocar em prática o protecionismo quando qualquer coisa relacionada a livre comércio ou concorrência chega. É o caso, inclusive, da própria BYD, tá acontecendo agora com o TikTok nos Estados Unidos da América também, tá? Então não caiam nessa farsa toda, certo? Não caiam nessa farsa. O que aconteceu no domingo é um reflexo daquilo que a gente vinha observando há muito tempo. O Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, tá? Não tem mais o clamor que ele tinha até 2019, 2020, 2021. Ele perdeu esse clamor. E como eu venho dizendo há muito tempo, hoje o bolsonarismo já vive, já sobrevive, já existe, mesmo sem a presença do Bolsonaro. Tanto que, se vocês observarem, no discurso dele em Copacabana, em várias oportunidades, ele falou que ele quer deixar uma mensagem para gerações futuras, para gente mais jovem como Nicolas, como seus filhos, que vão continuar na política. Ou seja, ou ele tá com a doença terminal e ninguém sabe, ou ele já entendeu que a força dele tá sendo perdida, a força dele pessoalmente, que ele não consegue mobilizar, por exemplo, por tanto tempo como o presidente Lula vem mobilizando desde as décadas de 80 e 90, tá? Até chegar no poder na década de 2000, depois agora ter feito, aí depois na segunda década de 2000, ter eleito a presidenta Dilma, né, e reeleito, ajudado a eleger e ajudado a reeleger a Dilma. Agora, em 2018, se não fosse impedido de concorrer, seria eleito, e provavelmente em 2022 reeleito, como foi eleito em 2022, dentro do que a gente chama de, né, corrida eleitoral democrática. Eu tô falando corrida eleitoral democrática porque o que o governo Bolsonaro fez, meu amigo, para tentar impedir uma das práticas da democracia, que é o voto, não tá no gibi. Mas para todo mundo que tava aí achando que Elon Musk estava preocupado com a democracia brasileira, com a liberdade de expressão, porcaria nenhuma. Ele tá preocupado com o próprio bolso, porque ele tenta manipular o mercado há muito tempo. Como eu disse para vocês, inclusive, lá relacionado ao Twitter, né? O Twitter, quando ele comprou o Twitter valia ali cerca de 44 bilhões, que foi o valor que ele pagou, mas não era esse o valor real do Twitter, ele ofereceu um valor maior. E hoje, de acordo com o próprio Elon Musk, material publicado aqui, ó, no UOL, Twitter vale menos da metade de valor pago por Musk pela rede social. Material assinado aqui, publicado no UOL em 2023. O empresário disse que a rede social vale hoje 20 bilhões de dólares, certo? Ou seja, a metade do que ele pagou. E continua se desvalorizando porque os anunciantes estão saindo, porque ele não tem credibilidade. O envolvimento dele com drogas pesadas recentemente gerou ali também um problema no meio dos negócios, do business que ele faz, tá? Tem gente até tentando afastar ele de alguns conselhos relacionados às empresas que ele comanda de alguma maneira. Mas eu queria que você deixasse aqui a sua opinião. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei pra vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo. E como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.